Fala galera, beleza? Regis falando aqui, estamos começando mais um episódio aqui do Eduscast, segunda temporada, hein, gente? Você tá inaugurando uma segunda temporada, Fran. Rapaz, isso é melhor do que um aí. prego. Mas... É bom, viu? É bom demais, cara. Tô aqui com o Francelino hoje, gente. Já vai se apresentar, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Mas a gente tá inaugurando o episódio da segunda temporada, como vocês sabem, a primeira foi uma live, uma masterclass aqui sobre tendências de negócios digitais para a gente explorar em 2024. E agora, oficialmente, a gente está com o nosso primeiro convidado para a gente falar aqui sobre temas ligados à experiência do cliente, a como agregar mais valor ao seu negócio digital. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Fran? Porque, Sim. já introduzindo um pouco aqui, o Francelino, ele é o fundador e CEO da Unifest, que é uma das empresas aqui em que nós da Edu somos sócios também, e é o nosso braço de educação acadêmica, né? A Unifest, a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo, mas a gente já viu uma oportunidade há bastante tempo, há o quê? Uns 2, 3 anos? Uns 3 anos, Uns 3 anos a gente viu essa oportunidade de produtores digitais, empreendedores digitais, se tornarem empresários da educação através de mecanismos como pós-graduação, MBA, graduações. Então a gente vai falar muito sobre como esse modelo pode agregar valor e crescimento em qualquer negócio digital, tá bom? Mas antes da gente começar, deixa eu dar uns recadinhos aqui, tá? Além da gente estar começando a segunda temporada, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o Seven tá chegando. Você vai estar lá de novo esse ano com a gente, né? Com certeza, É vamos isso estar aí. lá e vamos trazer esse nível que a gente sempre gosta de estar, né? Ou seja, trazer qualidade, principalmente no atendimento, que eu acho que é um dos pilares da Eduz, né? Atender bem o cliente Isso aí. e ajudar os nossos experts e parceiros a evoluírem nesse processo, né? Perfeito. Vai ser muito bom. É isso aí, cara. O Seven Summit, vocês já sabem, né? A gente já vem falando muito aqui sobre o Seven. A gente está indo para a 5ª edição do evento, são mais de 3 mil pessoas. Lembrando que esse é um evento que movimenta toda a comunidade da Eduz, né? Na verdade, é um festival, já não... É um festival, exato. É o grande encontro das tribos da Eduz, digamos assim. Então lá você vai encontrar os produtores Black Belt, produtores Golden Belt, que fazem vários dígitos de resultados, que já evoluíram seus negócios e que vão falar na prática o que eles fizeram para chegar nesses resultados. Porque ir num evento só para ouvir palestra por palestra é complicado, né? O que a gente traz para o Seven, o nosso grande foco ali, é colocar no palco pessoas que já passaram por aqueles desafios e que aprenderam alguma coisa prática nessa jornada para contar aqui para nossa galera da comunidade. Ou seja, são os próprios clientes transformados da Eduz compartilhando um pouco dessa jornada. Mais de 3 mil pessoas, dias 22 e 23 de maio, Perfeito. agora de 2024. A gente já está no primeiro lote, já está esgotando o primeiro lote. Então, em algum momento aqui a gente vai ter um QR Code, a gente vai ter toda a informação sobre o Seven. Corre que o evento já chega, esse primeiro lote já acaba. E eu quero ver vocês lá, hein? Tudo que a gente vai falar aqui no Eduscast daqui pra frente vai servir para você pegar sua primeira plaquinha lá no Seven, com certeza, com a gente. Beleza, gente? Vamos lá, então. Fran, se apresenta aí pra gente, conta um pouco da sua história, né? É uma história que se confunde com a Eduz como um todo. Pra quem não Sim. sabe, aqui o Francelino é irmão do Eugênio, também é nosso fundador, CEO aqui da Sim. Eduz. Mas conta aí como você chegou até os negócios digitais e como a gente começou a Unifest aqui. Muito bom. Bom, Regis, começando com os meus 12 aninhos de idade, né? Na verdade, a gente já empreende aí há 30 anos, né? Eu costumo falar que é uma estrada que a gente aprende, né? Mas a cada ano eu costumo falar que vale mais do que os últimos 30 anos, né? Cada ano a gente vai passando e vai aprendendo. E, na verdade, assim, na época da pandemia, eu estava morando em Portugal. E, de fato, né, existiu um contexto econômico no planeta, né, todo mundo parou. Eu acho que foi nesse momento que o mundo digital realmente se consolidou no mercado, né? Sim. Até então era uma tendência, Perfeito. mas eu acho que o mundo da educação digital, a educação digital como um todo, se consolidou nesse período. E foi quando eu tomei a decisão, junto com minha família, de voltar para o Brasil. E eu liguei para o Eugênio, né? E falei, brother, tô voltando, e como é que tá a Eduz, e o que tá rolando aí? Ele falou, cara, tem muita coisa acontecendo, movimento tá acontecendo, a Eduz naquele momento tava crescendo, sei lá, 200%, 300% naqueles meses ali, né? Então eu tava lá em Portugal, né, tocando a minha plataforma de bem-estar, eu tinha uma empresa lá de bem-estar, e já tinha negócios lá em Portugal, em alguns países ali da Europa. E, de repente, fechou tudo, né? E como o nosso negócio, além de ser, naquela época, era físico, mas também o mundo online, naquela época, em Portugal, 70% das pessoas nunca compraram nada pela internet. Então, para a gente migrar, naquele momento, dentro daquele país, era muito pequeno para poder fomentar esse negócio. Então, a gente falou, cara, vamos para o Brasil
E liguei pro meu irmão, falei, brother, como é que tá? Ele falou, cara, o mundo digital tá explodindo, né? Naquela época, a Eduz estava crescendo 200%, 300% em meses. E eu vim para Eduz, na verdade, para beber um pouco dessa água, né? Eu costumo falar que quem quiser vir para Eduz, independente se você tem experiência no mundo digital, se tem ou não tem, não importa. Mas eu costumo falar que você entra nu e você, com alguns minutos, você consegue se vestir e você sai bem equipado. Porque seja você uma pessoa de experiência, com experiência ou sem experiência, você tem todo um ecossistema aqui, né? Não é de propósito que a gente está aqui agora falando da Eduz, por estar no podcast da Eduz, mas, de fato, jogar o jogo de ecossistema é muito mais vantajoso para quem quer começar, seja você pequeno ou grande, você quer vir para esse mundo digital. Então, naquele momento, o Eugênio falou, cara, nós temos aqui mais de centenas de oportunidades aqui que são dores no mercado que estão acontecendo. E ele falou, cara, se eu tivesse no seu lugar hoje, né, se eu não tivesse o desafio da Eduz, da cultura da Eduz, que naquele momento ele estava muito focado nisso, eu ia investir nesse mercado acadêmico. E eu até duvidei dele, né? Eu falei, cara, mas você tá maluco, cara, faculdade, a galera tá aprendendo tudo online agora, essa juventude aí, né? O pessoal, faculdade não transforma mais, acabou. O mercado hoje, ela não contrata mais só por causa de um título universitário. Ele falou, cara, basicamente, o que está acontecendo é que o mercado acadêmico ele está se transformando, não vai acabar. E eu fui realmente estudar, na época eu fiz uma consultoria para a Eduz ali de 90 dias, que é uma pesquisa de mercado, basicamente, e foi esse movimento que a gente foi pesquisar, e o que aconteceu foi que dali nasceu um MVP, a gente fez esse MVP por 9 meses, né? Foram 9 meses de teste, né? Foram 6 projetos que a gente lançou, e cara, bingo! A tese ela foi provada e aconteceu. A gente conseguiu entender que, só para que vocês possam, né, e o público aqui possa entender o que está acontecendo com esse mercado da educação, o share do mercado da educação do Brasil hoje, ou seja, o faturamento anual da educação hoje chega perto de 500 bilhões de reais. E o mercado de infoproduto hoje é menos de 10% desse volume. Sem Ou seja, dúvidas. A Eduz deve transacionar alguns bilhões anualmente, e as outras plataformas também. Mas, cara, o mercado inteiro não chega a 50 bi do infoproduto. E a educação são 500 bi. Então, é um mercado muito, muito, muito grande. E vai haver, já está acontecendo, uma grande transição e uma grande profissionalização de mercado. E o mercado acadêmico, basicamente, os novos empresários da educação, né? Eu fiz uma pesquisa do mercado, Regis, só para você ter uma ideia. Naquela época, as 5 maiores empresas que estavam listadas na Bolsa estavam em decadência já há mais de 5 anos. Ou seja, lembro disso. Perdendo valor absurdo, né? Eu lembro disso. E aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Do mesmo jeito, e é esse movimento que a gente está vendo agora, do mesmo jeito que as empresas estão caindo, as novas Big EdTechs, que são as faculdades digitais, vamos chamar assim, que hoje a Unifest é uma faculdade digital, as grandes Big EdTechs, elas estão crescendo. E pode ter certeza, Regis, que nos próximos 5 a 10 anos, esse mercado da educação, ele vai, de fato, vai ter os seus unicórnios e, com certeza, a gente vai ver alguns rostinhos novos aí na Bolsa de Valores, não só brasileira, mas norte-americana também. Então, é isso que está acontecendo, né? Ou seja, a ferramenta está impulsionando, né? Ou seja, o mercado digital está impulsionando o mercado da educação como um todo, né? Perfeito, cara. E foi observando esse movimento da venda online, né? Do infoproduto, dos cursos livres crescendo, observando também o que estava acontecendo na transformação da educação formal, que a gente entendeu que, somando uma coisa ou outra, talvez a gente tivesse um lugar de oportunidade, né? Sim. A gente identifica muito que o poder de mídia, de transformação, de influência, principalmente no nível de educação, hoje está muito na mão dos experts, né? Aí a tese da Unifest faz muito sentido, né? Porque a gente soma os experts que a gente tem hoje no nosso ecossistema de Eduz, que são dezenas e dezenas de milhares, né, de experts, produtores ativos, a essa força de dar uma formalizada no modelo de entrega desse produto, e em cima disso a gente tem um business muito maior e uma chance de transformação do aluno muito maior também, porque no modelo de MBA o foco é a entrega, né? Não é só a venda, como normalmente a gente vê em lançamentos, esse tipo de coisa. Sim.
E aí, pensando nisso, o que na prática a Unifest faz? Né? Qual que é o propósito da Unifest dentro do ecossistema da Eduz hoje? Muito bom. Bom, primeiro, a nível de propósito, né? O nosso foco, o nosso propósito é impulsionar o futuro da educação. Mas como assim, Francelino? Como é que você impulsiona o futuro da educação, né? Tanto que o nosso slogan é somos a educação do presente e do futuro, né? O que acontece hoje, né? Os especialistas de mercado, que são os experts, né? Eles, de fato, eles estão ganhando audiência, estão ganhando autoridade, reputação através dos meios digitais e eles estão se tornando mais credíveis que as próprias instituições. Então, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, tinha mais valor, por exemplo, você aprender uma determinada disciplina, um determinado assunto, numa determinada instituição, do que uma determinada pessoa. Era muito distante esse caminho. Hoje, as pessoas, elas estão ganhando muito valor. Por quê? Por um motivo, esse insight é forte. Né? Por um motivo só, cara. A palavra é transformação. Né? O que é a transformação? O expert, ele, por ser uma pessoa real, ele vive aquilo que ele prega. Então, a gente sempre fala na Unifest que um dos pilares para criar um projeto de educação formal é você tem que ser real deal. O que é o real deal? Você tem que viver aquilo que você prega. Por quê? Porque ninguém quer mais aprender. Por exemplo, eu fiz faculdade de contabilidade, só que assim, eu empreendo desde os, como eu falei, dos 12 anos de idade, né? Então, o meu sonho de cadeira, assim, cara, qual que era a disciplina mais esperada pelo Francelino ali no primeiro semestre? Era a disciplina da administração. Então, eu entro na sala de aula, né? Dou de cara com o meu professor de administração. Primeiro eu olhei para a cara dele e falei, cara, esse cara não tem cara que administra nenhuma empresa, né? Mas tudo bem. E ele deu aula lá quando terminei, professor, mas me fala aí qual que é a tua experiência, onde que o professor já empreendeu, né? Que empresa que você já teve, qual que é o negócio que você administra? Ele falou, não, cara, eu na verdade me formei faz 8 anos e eu tô na faculdade lá para cá dando aula. Ou seja, o cara nunca empreendeu na vida e tá dando aula de administração. Cara, então como que, cara, teoria por teoria, cara, eu leio um livro e tá tudo bem, cara. Hoje, conhecimento, ele é gratuito, cara. Se você quiser fazer, tecnicamente falando, a nível de conhecimento, uma faculdade online gratuita, cara, tem o YouTube, tem várias ferramentas, tem o Google que você pode ir lá e fazer. E agora, mais com a inteligência artificial, agora que você mais consegue fazer. Porém, existe uma coisa chamada transformação. E a transformação, ela está dentro de um lugar que tem a ver com experiência, tem a ver com vivência de mercado, né? Então, a gente costuma falar que lá na Unifest, que nós certificamos a transformação. O que é certificar a transformação? A gente leva para o Ministério da Educação, através de projetos educacionais, aquelas profissões que experts que aprenderam na prática estão ajudando outras pessoas a serem transformadas e a viverem a transformação como ele viveu. Então, essa transformação que é o grande diferencial, que é a grande transformação que o mundo digital. Ou seja, antigamente você tinha, por exemplo, sei lá, hoje o Brasil deve ter talvez 2 ou 3 milhões de professores formados. Cara, com todo respeito, o professor é a profissão mais dura que existe no nosso país. Por quê? Porque o professor ganha mal, o professor ele não é valorizado, o professor tem vergonha, mas é a melhor e maior profissão hoje para empreender no nosso país. Por quê? Porque hoje a gente tem professor, a maioria dos professores que eu conheço do mundo digital são multimilionários. Falando de valores financeiros, não é problema ganhar dinheiro com a profissão de professor. O problema é o posicionamento do professor. Perfeito. Por quê? Não é porque você tem que ter um negócio para ganhar bem como professor. Eu conheço muitos professores que são contratados por grandes instituições, grandes empresas que estão no mercado, que eles ganham bem. Por quê? Porque eles simplesmente têm autoridade, eles têm audiência, eles vivem aquilo que pregam. Não existe mais esse negócio de você estudar um assunto e ir lá dar aula. Não, se você não viveu se você não foi para o campo de batalha, se você não foi para o arado para viver aquilo que você vai pregar, não vai ter valor. Primeiro, as pessoas não vão acreditar naquilo que você faz. Segundo, que eu acho que é o mais importante do que o primeiro, as pessoas que comprarem, eles não vão também viver a experiência. Como não vão viver a experiência, consequentemente, esse projeto, essa profissão, ela não vai se perpetuar. Perfeito. Basicamente isso. E a natureza do expert, ele é sobre compartilhar
né, através do produto, através do conteúdo, da audiência, a transformação que ele mesmo viveu, né? O digital, ele não aceita um professor, né, um expert, que não é expert na prática, né? Ele não aceita, né? Então, hoje, se você vê um professor de administração que nunca empreendeu no digital, esse cara nem entra no jogo, né? Não. Ele não consegue conectar com a audiência, ele não consegue ter rapport, ele não consegue transformar na prática, porque o modelo de educação do digital ele é muito mais prático, né? E um negócio que eu acho incrível é quando a gente pega os cursos que a gente já lançou via Unifest, tem profissões completamente novas, né, cara? A gente democratiza coisas que antes as pessoas não tinham nem sequer certificação. Vamos pegar um exemplo, sei lá, o curso de UX, né? Que a gente tem lá uma certificação, sei lá, manicure, coisas assim que em um mundo normal você não veria uma faculdade sobre isso, você não veria, mas o expert ele tem aquela comunidade, ele tem aquela autoridade sobre aquele tema, sobre aquela transformação e ele consegue formalizar aquilo como uma profissão, né, através da Unifest, que traz para o aluno, cara, uma robustez de não só de aprendizado, mas de currículo muito grande também, né? Hoje, para vocês terem noção, pessoal, tava fazendo um estudo aí, eu acho que eu até falei na última live isso aqui, mas no último ano, Fran, o top 10 da Eduz, 80% era sobre profissões. Era ligado à profissão, ou seja, não era aquele expert que fazia a venda de um produto relacionado a uma dor muito local. Por exemplo, ele não vendia algo tipo como, sei lá, escalar montanha. Mas ele vendia algo como você ser um instrutor de escalar montanha. Entendeu? Essa mercado... é a chave que abre mercado e faz com que o business ele cresça muito mais. A Unifest está justamente nesse lugar, né? Mas tem uma razão para isso acontecer, Regis. Basicamente, o mercado profissional hoje, que eu gostaria até de rotular diferente, o mercado da empregabilidade é o mercado que mais vai crescer em tempos pandêmicos, em tempos pós-pandemia. Por quê? O que está acontecendo hoje? Com a transformação que está acontecendo no mundo, bom, se a gente olhar os últimos 10, 20 anos aí, com essa questão da mudança industrial, depois vem a questão, por exemplo, agora inteligência artificial. Imagina quantas profissões vão desaparecer com a inteligência artificial. Então, o que acontece? Você falou uma coisa bacana, cara, novas profissões. Cara, é incrível como... São centenas de novas profissões que estão entrando no mercado. Ou seja, o meu filho tem 2 anos de idade. Cara, eu não sei se meu filho vai fazer faculdade daqui a 15 anos, 16 anos. Cara, não tem como saber. Aliás, eu nem sei... Eu costumo falar o seguinte. Antigamente, Regis, uma pessoa que ela entrava no mercado educacional, por exemplo, a gente aprendeu o quê? Cara, você vai estudar, você vai entrar numa faculdade, você vai fazer uma especialização, cara, você vai ser um profissional, sei lá, da área da saúde, da área, sei lá, de qualquer área. Cara, você vai ficar 20, 30 anos naquela profissão porque você vai estudar e vai ser o melhor para aquilo. Você tem uma carreira para subir. Hoje, já está provado estatisticamente que uma pessoa que está no mercado de trabalho hoje, ela vai mudar 4 a 5, 6 vezes de profissão em um prazo de 30 anos, cara. Então, se você vai mudar 5, 6 vezes de profissão, porque o mundo está em transformação, então o que vai acontecer? A profissão que você está entrando hoje pode ser que daqui a 10 anos nem exista mais. Então, por que o mercado profissional, o mercado educacional profissional vai crescer tanto? Porque existe uma necessidade latente do mercado de trabalho. Por que as faculdades existem? Quando as faculdades nasceram, há décadas atrás, né? Eu acho que o mercado educacional deve ter o quê? Sei lá, 100 e poucos anos, 200 anos talvez. Eu digo mercado educacional, eu digo as faculdades que existe, que o mundo industrial criou. Cara, quando você vai começar a olhar, por que existe a faculdade? Porque a faculdade valida aquele profissional que vai trabalhar naquela indústria. Naquela época era assim. E hoje, o que está acontecendo? A disrupção é tão grande, a velocidade de transformação é tão grande, que é o contrário. Ou seja, as profissões elas surgem em decorrência da necessidade e, infelizmente, o mercado tradicional de educação ele não está acompanhando. E aí vem o mercado digital para poder trazer essas ferramentas. Perfeito, e é por isso que a Unifest ocupa esse lugar. Logicamente, a Eduz ela nos dá muito apoio nisso, porque existe um ecossistema que já está experimentando aquilo que funciona e que não funciona de forma informal. E o que vem a Unifest? Ela vem simplesmente dar um selo, ou seja, validar, levar para o Ministério da Educação de forma prática, de forma jurídica, através de um projeto pedagógico, aquela transformação e dizer assim, cara, isso aqui vai ser uma profissão validada nos próximos 10, 20 anos. Só para finalizar essa parte aí, Regis, eu vou dar só um exemplo, né? Quando a gente foi começar a trabalhar o
projeto do Leandro, que é o UX, né? UX. O Leandro, ele tinha, sei lá, pouco mais de 1.000 e poucos alunos, faturava aí uns 700 mil reais por ano. E, cara, ele mora no Canadá, imagina, é um infoprodutor e ele tem um emprego lá como UX, né? Enfim, ganha bem lá e tal. E quando a gente levou para ele, cara, vamos fazer um MBA, e aí a gente começou as campanhas, né, de aquecimento e tal, testar. Cara, ninguém sabia o que era o UX. Aliás, se você for na rua hoje, pergunta a 1.000 pessoas. O UX, para quem está escutando e não sabe, né, se puder colocar na tela, é UX, né, que é a experiência do usuário em português. Então, ninguém sabia o que era o UX. Então, você pergunta a 1.000 pessoas o que é o UX, 990 pessoas, eu garanto a você, que nunca ouviu falar, cara, de comer ou de passar no cabelo esse negócio. Então, o que acontece? A pessoa não sabe o que é. Como que eu vou vender um produto que o povo não sabe, cara? Como que eu vou saber? Aí a gente voltou, deu um passo atrás, aí criou um movimento chamado UX é para todos. Olha que legal. Para explicar para as pessoas... Na Unifest, a gente ajudou ele a criar esse movimento. Exatamente. A Unifest ajudou a criar esse movimento. Para ajudar a explicar esse novo momento de mercado, aí as pessoas que entravam no movimento, a gente começou a trazer. Porque aí mesmo os caras que conheciam o UX, elas pensavam, cara, eu tenho que saber programar para ser UX? Não. Eu tenho que ter experiência... Não, você precisa entender, cara, alguns passos. E aí a gente criou o primeiro MBA em UX Research, e hoje é liderança em experiência do usuário. Hoje esse MBA é liderança em experiência do usuário. É um MBA que já formou milhares de alunos. O Leandro hoje, a gente trouxe vários professores para compor essa pós-graduação, na verdade é um MBA. Nós trouxemos o UX do Nubank, o UX da Google. Então, hoje, a gama de professores que tem lá nos dá a credibilidade do mercado. Então, a gente não aceita professor da aula que não viva aquela profissão. Então, os alunos, quando eles vão estudar, eles vão dizer, mas peraí, quem que vai me ensinar? Todos os professores, eles são UX de uma grande empresa. Sensacional. Então, cara, isso mostra, e nós não estamos olhando só para a parte financeira, é lógico, daqui a pouco nós vamos falar de negócio, o ticket é muito melhor e tal, mas nós estamos falando, cara, de transformação. Só que é o seguinte, cara, nós estamos aqui, cara, em 2024, né? Não sei quando é que você está assistindo esse podcast, mas, cara, eu imagino o que não vai acontecer com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, quando essa profissão for conhecida. Então, hoje, entrar numa nova profissão, num mercado profissional que, de fato, vai ser grande amanhã, vai te dar uma oportunidade de entrar no jogo zerado. Porque muita gente pensa, cara, tá saturado o mercado. Não tá saturado nada, cara. Exatamente. Nem começou ainda. Nem começou. Perfeito. Cara, dá alguns exemplos de algumas pós, MBAs, né, mais inusitados, assim, que você já lançou lá via Unifest. Profissões, cara, coisas assim, pra galera ter noção de que tudo é possível fazer e certificar nesse mundo. Cara, tem uma que é curiosa lá. Tem uma pós-graduação lá em psicologia tomista. Nossa. Psicologia tomista. O que é isso? O que é isso? Tem uma área da psicologia que, logicamente, é uma área de um expert que trabalha nesse contexto, né? E eles trouxeram toda a base de psicologia atrelado a um personagem da Igreja Católica chamado São Tomé. Então, existem princípios e valores ligados ao São Tomé que eles embutiram, né? Tecnicamente falando, quem quiser pesquisar, coloca lá. E aí o Fernando, né, que é o expert que está por trás desse projeto, ele conseguiu, de fato, ancorar bem esse projeto e é uma pós, cara, super validada, um ticket muito bom e, cara, muito respeitada no mercado. Inclusive, uma instituição que, de forma prática, ela cresceu, enfim, 3, 4, 5 vezes nos últimos 12 meses por causa das pós-graduações. Então, isso foi um exemplo. Vou dar outro exemplo bastante interessante, que de fato apareceu lá, gastronomia gourmet. A gente já fez. Legal. Porque assim, gastronomia gourmet, vocês dizem assim, pô, gastronomia não, confeitaria gourmet. Confeitaria, não gastronomia, confeitaria gourmet. Cara, a gente tá lançando agora uma pós-graduação em aromaterapia e óleos essenciais, cara. Aromaterapia. Tem gente que nem sabe o que é aromaterapia, cara. Aromaterapia e óleos essenciais. Ensinar como você usar os óleos essenciais. Para quem não sabe, é uma ciência milenar que existe, enfim. Então, assim, sempre aparece esse contexto mais diferente, vamos dizer assim, de mercado. E existem algumas profissões
novas também que estão surgindo. Por exemplo, a gente está lançando uma em Data Science, né, que hoje é uma grande profissão que vai ser muito requisitada no mercado, a área de dados, né? A gente vai lançar também na área de soft skills, que é uma área que está crescendo muito demais nesse mercado. Então, assim, cara, são pós-graduações que o mercado tradicional ainda não apostou, e nem o mercado de infoproduto, para falar bem a verdade. E só uma dica, Regis, para quem está no mercado de pós-graduação, é bem interessante. Desculpa, quem está no mercado digital, que quer entrar nesse mercado de profissões, pós-graduação, faz uma pesquisa quais são as 20 profissões mais que vai faltar profissional nos próximos 10 anos. Porque se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar a área de tecnologia, você vai encontrar a área de saúde mental. Quando você pega a área de saúde mental, você tem um leque. Por exemplo, nós temos uma pós-graduação lá, pós-graduação em terapias integrativas, como desenvolvimento de negócio. Cara, o terapeuta hoje, tem terapeuta que ganha mais do que médico, cara. Caraca. E assim, é uma profissão, olhando aqui agora para o mercado de trabalho, é uma profissão nova. Né? Ninguém falava em fazer terapia 10 anos atrás. Hoje, a cada 10 pessoas que eu falo, que eu conheço, cara, 3, 4 fazem terapias e é normal. Está na sua folha de pagamento mensal fazer uma terapia. Então, cara, é uma profissão que vai crescer muito a área da saúde mental nos próximos anos. Então, eu acho que vale a dica aí você procurar quais são as profissões que estão mais em alta, né? Tem muito a ver com o que a gente já estava falando, né? A certificação, ela vem para validar o profissional em cima de necessidades que o próprio mercado criou, né? Antigamente era industrial, agora é a digital fazendo isso. Sim. Muito bom. Cara, agora na prática, para a gente começar a entrar nos como funciona todo esse modus operandi da Unifest, de pós-graduação e tudo mais, em que momento o expert, ele pode começar a pensar em lançar um MBA, alguma coisa assim, desde o início da jornada? Você recomenda começar por MBA ou não? Ele já tem que ter um negócio, uma audiência, para depois partir para isso? Qual que é o momento em que, cara, tem um negócio digital, vou começar a fazer isso agora ou não? Legal. Cara, depende muito da característica. Eu diria que você pode fazer esse diagnóstico, esse autodiagnóstico, né? Eu diria que tem 2 fatores. Eu vou trazer os 4 pilares aqui para você. Quais são os 4 pilares para você que é expert, ou você que quer se tornar um expert, ter um negócio de educação, né? Com educação profissional, com pós-graduação, com especialização, né? Eu diria que o primeiro pilar você tem que ter escopo técnico. Ou seja, cara, uma pós-graduação hoje no mercado de trabalho, ou seja, no MEC, lá no Ministério da Educação, você precisa de 360 horas para você validar. Então, não são 360 horas de conteúdo, são 360 horas de experiência. E uma apostila conta como experiência? Conta uma apostila, podcast. Legal. O que conta como experiência? Por exemplo, avaliação conta como experiência, legal. Aula ao vivo, né? Aula prática, aula gravada, né? Que é o EAD. Então, assim, você precisa de 360 horas, né? Se você dividir em 18 meses, vai dar 20 horas por mês aproximadamente. Então, é bem tranquilo, né? Desmistificando, assim, as pessoas que acham que é difícil criar. Não, é bem tranquilo criar uma pós-graduação. Claro que existe um caminho, você precisa respeitar as leis, você precisa ter uma empresa profissional por trás para cuidar de toda a parte da entrega junto com você, porque existe todo um contexto de entrega também, né? Aliás, o mercado da educação tradicional, aí sim é um valor agregado muito forte, que é o LTV. Eles sabem realmente criar um método de entrega que retém o aluno por 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, tem que haver isso. Então, primeiro isso, você tem que ter escopo técnico. Por que tem que ter escopo técnico? Porque, Regis, ninguém vai querer ficar 360 horas estudando algo que você pode aprender, por exemplo, num curso livre. Em 3 horas, 5 horas. Se for muito, desculpa o que eu vou falar aqui agora, né? Se for muito um conteúdo muito somebody love, né? Que tem muito infoprodutor, com todo o respeito da palavra, que ele, na verdade, cria um produto só para ganhar dinheiro, ele não tem nenhuma transformação por trás, não vai funcionar. Por quê? Porque o aluno que entra numa pós-graduação e está disposto a ficar um ano e meio estudando, esse cara tem que ter conhecimento técnico profundo, tem que ter conhecimento técnico. Então, cara, é claro que não precisa ser os conhecimentos que você sabe que existem nas faculdades. Sei lá, tem que ser técnico, tem que ter conhecimento técnico aplicado. Então, o primeiro ponto é esse, tá?
Segundo ponto, ele tem que ser real deal, ele tem que viver o que prega. Por quê? Porque não adianta, você vai ensinar uma coisa, ninguém quer mais aprender, ou você ou quem vai dar aula tem que ter o conhecimento prático também, né? Ou seja, tem que estar aplicado. Terceiro, eu diria que tem que ter uma audiência ou tem que estar disposto a construir uma audiência. Por que tem que estar disposto a construir uma audiência? Apesar de você ser muito mais simples, por incrível que pareça, vender uma pós-graduação do que um curso livre, daqui a pouco eu provo por quê. Aliás, vou logo falar, por que é mais fácil vender um curso de pós-graduação do que? Por quê? Porque o aluno que vem para comprar uma pós-graduação ou um MBA, ele já está conscientemente educado. Perfeito. Por décadas. O pai dele já falou que era bom, a mãe já falou, o avô já falou, os amigos falaram. Tem que ter uma carreira. E acabou, velho. Cara, quando você entra, você já conhece. Ninguém precisa provar nada, você já sabe. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher estudar aquilo que vai te transformar, porque você quer ser o quê? Um especialista. Tem menos objeção, né? Exatamente, menos objeção. Então é mais consciente simples. da dor, da oportunidade. Exatamente. Então, cara, eu tenho alguns experts lá que a gente, lógico, a gente faz aquelas CPLs com 3 eventos, com 2 eventos, um evento um dia todo. Só que assim, a maioria dos experts, a gente faz o que a gente chama de produto de experimentação e de consciência, que é um produto para poder mostrar e abrir a porta. Geralmente é uma aula magna, geralmente é um workshop, é uma masterclass, e a partir dali a gente basicamente vai dar o quê? Vai dar um conteúdo de valor para entregar valor, vai provar tecnicamente que aquele produto tem valor, e a partir dali a gente inaugura a pós-graduação e a partir dali abre-se o carrinho e começa a vender. Então o terceiro tem que criar uma audiência e tem que estar disposto a criar. Por que eu falo que tem que criar uma audiência? Porque é o seguinte, cara, é um negócio de longo prazo. Então assim, cara, não adianta você... Tudo bem, se você quiser vender só com tráfego frio, tá tudo certo. Você vai lá, você vai investir. Talvez, se a profissão for muito concorrida, você vai pagar muito caro naquele lead, mas o ticket é alto, então compensa. Mas, cara, como é um negócio de longo prazo, você tendo audiência, fica mais simples você construir esse negócio. E como você pode lançar várias turmas por ano, então fica mais simples você trabalhar essas turmas. Então, o terceiro item é esse. E, por último, o quarto item, ele tem que ter mentalidade empresarial. E agora que vem o grande lance. Nem todo infoprodutor, nem todo infoempreendedor é um empresário. E aí onde mora o perigo. Por quê? Porque mentalidade empresarial é mentalidade de cuidar do cliente, é mentalidade de ser dono de um negócio, é mentalidade de gerar sucesso e experiência do cliente, é mentalidade de pensar em long time value, ou seja, LTV, é mentalidade de entender que eu não vou lançar só uma turma, que eu vou ter um negócio de educação e eu vou ter um conjunto de alunos que eu tenho que cuidar daquele pessoal e ali aquilo vai... Cara, é tão poderoso o negócio que, por exemplo, a Unifest, ela nasceu, só para vocês terem uma ideia, a Unifest, quando ela nasceu, era uma empresa de prestação de serviço. Era uma empresa que fazia modelagem educacional. A gente ajudava experts a lançar MBAs e pós. E hoje a Unifest é uma faculdade digital, né? Então, cara, é uma faculdade que tem milhares de alunos, que tem, tem um time, diretamente são quase 50 pessoas envolvidas, indiretamente são centenas de pessoas envolvidas para poder rodar o negócio. Então, assim, tecnicamente é um negócio. Então, um infoprodutor, se ele tiver cabeça de empresário, ele pode dar o grande lance da vida dele e virar empresário da educação. Mas não é por causa da pós-graduação, é porque a inteligência do negócio, como você vai cuidar do aluno por 18 a 24 meses, cara, durante o decorrer desse processo, existe um monte de coisa que vai acontecendo que você vai fazendo o quê? Você vai construindo o seu projeto. Então, a mentalidade tem que ser o quê? De longo prazo, não pode ser de curta e, no máximo, de médio prazo, mas... importante demais ser de longo prazo. Então, esses 4 pilares. E aí, eu sempre costumo falar o seguinte, cara, quem é grande no físico, mesmo que não esteja no digital, se ele investir corretamente, ele vai ser grande no digital. Eu tenho vários experts. Essa percepção também. Eu tenho vários experts lá que, cara, o cara não tinha audiência, o cara, sei lá, tinha 5 mil, 10 mil, 30 mil seguidores. E, cara, ele começou a investir corretamente. Esse cara, às vezes, tem hoje 300 mil. Por exemplo, a doutora Ana mesmo, tinha 60 mil seguidores. Ela era uma dentista, quer dizer, um nicho que não tinha nada a ver. Ela decidiu investir na aromaterapia, criou a escola dela, virou empresária da educação, abriu a pós-graduação dela, tem 250 mil seguidores e agora ela tem mais de 5 mil alunos que anualmente estão se tornando profissionais na área dela. Perfeito. Só que é o seguinte, essa parada de você ter autoridade...
não para nunca, porque você tem várias formas de você criar autoridade no mercado. Então, o lance acadêmico é uma das formas de gerar autoridade, ou seja, você ter uma profissão e tal, mas a autoridade vem pela transformação executada no mercado. Então, tem que ter autoridade, né? Você tem que ser especialista no que você faz. E 2, que eu acho que é o mais importante, né? Você tem que estar disposto a construir um negócio. Basicamente é isso. Então, mesmo que a pessoa esteja começando ou nunca teve um negócio digital, ele pode criar, sim, um projeto de pós-graduação. Perfeito, cara. Eu tenho essa crença também. Eu acho que ele é menos sobre já dei certo no digital, já faço lançamentos, etc. E mais sobre esse lugar de mentalidade, né? Como você falou. A gente participa de vários grupos, né, de mastermind, são grupos de negócio, né, para quem não está familiarizado com o termo. Mas esses grupos, né, cada vez mais a gente vê que os grupos de mastermind do digital recebem muitos empresários do mundo tradicional. Sim. E nessa jornada, todos eles digitalizam. Né? Sim. Então, em vários grupos de parceiros, você também, a gente participa de alguns juntos. E a gente sempre vê dentistas, médicos, sei lá, comerciantes, lojistas, ou seja, todo mundo que está no mundo mais tradicional entrando para esse meio digital e já disparando o crescimento muito rápido. Né? Sim. Aí, quando ele já tem essa mentalidade de empresário, ele entra nesse mundo de graduação, pós-graduação mais acadêmico, ele dispara com uma velocidade muito maior, assim como o case da dentista que você falou, né? Aprende a crescer a audiência, aprende a vender, aprende a reter clientes, mas com uma mentalidade muito mais de longo prazo, de construção de valor, e não só de renda extra, né? Que é um lugar que a gente defende muito aqui na Eduz, né? A jornada tem muito a ver com essa construção de valor. Então, faz total sentido o que você está falando, cara. Aí, assim, para a gente começar a quebrar algumas crenças, porque quando a gente fala, vou lançar um MBA, vou transformar meu infoproduto no MBA, numa pós, parece ser um bicho de 7 cabeças a princípio, né? Porque parece que você fala, puta, vou ter que ir lá no MEC, vou ter que ter uma secretaria para responder aos clientes. Cara, é muito diferente, é muito mais difícil do que você lançar um curso livre como um infoproduto, né? Sim. Mas na prática, a gente vê que os clientes aqui da Eduz que lançam os seus MBAs e pós com a Unifest, eles continuam fazendo o que eles fazem bem. Total. Cuidar do cliente, cuidar do produto, da audiência, é o que eles já fazem no negócio digital, né? Total. Então, quais são essas características dos MBAs e das pós e em que ponto que a Unifest entra para tranquilizar a galera de que você pode entrar nesse mundo com muito suporte, conhecimento de quem já faz isso e continuar focando no que é relevante para você e para o seu cliente, que é a transformação dele, né? É muito interessante isso que você perguntou, Regis, porque foi uma das teses que a gente quis provar para o mercado. Então, antes de a gente começar a vender alguma coisa, até se capitalizar financeiramente no mercado, o que a gente quis fazer? Cara, vamos validar a nossa tese, vamos lançar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, primeiro nasceu um método, né, que a gente chamou de... O nome Unifest vem de um método chamado Fast University, que a gente lançou. Isso foi ainda no primeiro semestre do projeto, ainda era um projeto de MVP, e logo em seguida o Fast University se tornou Unifest, que era uma empresa de modelagem educacional. Com o tempo, a gente foi identificando os pilares que realmente funcionavam e de fato, eram eficazes para que as empresas e os empresários pudessem criar seus projetos educacionais. Porque, assim, existe um contexto também que isso aqui vai explodir a cabeça do espectador que está aí. Olha só, toda empresa, ela deverá ou deveria ser uma empresa de educação. Então, sei lá, você tem uma empresa de serviço, de contabilidade. Cara, você tem que criar um braço educacional dentro da sua empresa, porque é a forma mais barata, tá? E mais sólida de você criar mercado. Você educa seu mercado, você educa os seus stakeholders e você constrói ecossistema através da educação. E, cara, as grandes empresas, por exemplo, a gente tem banco hoje, como a XP, que, cara, é uma empresa da educação. Perfeito. Né? Começou com esse modelo. Começou com esse modelo. Inclusive, a Eduz ajudou muito, na época, em 2015, aqui, quando a Informani estava aqui. Exatamente. E transformou seus cursos livres em pós-graduação em MBA. E hoje existe uma empresa chamada XPE, que é uma empresa que já tem valuation multimilionário, acho que talvez até já bilionário, que é uma empresa de educação que está dentro de um banco. Imagina, uma empresa de educação vira um banco. Né? Quantos experts que saíram da Eduz hoje já não têm seus ecossistemas de educação, né, suas empresas rodando? Então, esse é o primeiro ponto, né, de fato. Toda empresa ela é uma empresa de educação. Anote isso aí que isso é importante. Segundo ponto é o seguinte, cara.
Dentro do nosso contexto que a gente vem trabalhando hoje, que a Unifest vem trabalhando, a gente identificou 4 pilares, que são as 4 dimensões de um negócio digital. Qual que é? A dimensão de design de negócio, ou seja, tem que haver modelagem. Não adianta eu escalar ou estabelecer um negócio sem eu clarificar. Você tem que clarificar o seu negócio, você tem que modelar seu negócio. Cara, como é que eu modelo negócio? Eu vou ter pós-graduação, sei lá, eu vou ter um negócio, essa minha empresa vai ter holding, não vai? Qual que é o meu tributo que eu vou pagar? Qual que é o tipo de contrato jurídico que eu vou ter com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus professores? Então, você tem que fazer a modelagem de negócio. Então, primeiro pilar, modelagem de negócio. Segundo pilar, modelagem do produto. Você precisa decidir o que você vai lançar, que a gente fala que é design educacional. Cara, vou lançar uma pós, uma formação, sei lá, ecossistema de produtos. Terceiro grande pilar, oferta. Aí a gente está falando de marketing e vendas. O que é marketing e vendas, cara? Marketing tem um lado criativo da coisa, brand e tudo mais, você tem que criar um processo por trás disso, mas tem a parte de marketing de performance também. E vendas, cara, hoje está mais provado do que nunca, está crescendo muito a venda corporativa dentro das empresas da educação, ou seja, que é o quê? Trazer times de inside sales e fazer recuperação de venda e tudo mais. E por último, o último grande pilar é sucesso e experiência do cliente. Então, esses 4 pilares, a gente identificou que, cara, qualquer empresa que tiver esses 4 pilares, ela consegue escalar o negócio indo muito forte para o mercado da educação. Então, 90% das empresas que chegam para a Unifest hoje só tem um pilar. E funciona muito mal. Talvez o pilar de vendas. Por que é mal? Por quê? Porque ele faz marketing, mas às vezes não tem time de venda. Então, às vezes o cara fatura muito, mas não retém o cliente. Às vezes o cara fatura muito, nem um CNPJ tem. Que é a característica do digital até digital, aqui, né? Cara, o pessoal aprendeu. Exatamente. Às vezes o cara fatura muito, nem produto tem, Regis. O produto está mal qualificado. Então, cara, quando você cria um contexto de 4 pilares, onde é que a Unifest ela entra? Então, ela tem 3 formas de ajudar. Primeiro, ela te ensina a fazer. A gente tem programas educacionais, mentorias e tudo mais, que vão ajudar o mercado a fazer o projeto e o processo. Existe um segundo pilar, que é o que a gente chama de eu te ajudo a fazer. Então, eu posso te ensinar a fazer ou eu posso te ajudar a fazer. O que é ajudar a fazer? Cara, eu faço o quê? Implementação. Eu presto serviço para você em determinadas áreas que você ainda não tem pessoas, a história da secretaria e tudo. Ou existe o terceiro foco, que é a aceleração, que é o que a gente chama de eu faço por você. Ou seja, a Unifest ela tem um programa que, tanto para o expert que quer começar e fazer, de fato, do zero, a gente instrui, e eu vou já falar de alguns cases, tá? Onde a gente tem também cases, pessoas que chegaram, já eram grandes autoridades, como o Roberto Chico, por exemplo, que está há 40 anos no mercado, o Tadashi Kadomoto também já está há 40 anos no mercado, e a gente simplesmente deu a roupagem, cuidou de todo o back e o front do projeto, é o expert. Então, o expert ele faz aquilo que ele sabe fazer, que é gerar audiência e conteúdo, e a gente faz todo o resto. E a gente cuida de todo o resto. E eu vou citar um caso bem interessante aqui, que é uma cliente, para mim, assim, transformadíssima, né? Que é a Mona Lisa Crepe. A Mona Lisa, ela chegou na Unifest há cerca de 1 ano atrás, ela é uma expert que tinha acabado de virar Black aqui na Eduz, né? Ela, acho que tem 2, 3 anos que está formada no direito, ela tem uma história fantástica, linda, só que ela decidiu performar na área do direito bancário, que é uma cadeira que nem existe na faculdade. Olha só, ela criou uma categoria da categoria, inclusive ela é uma pós-graduação inusitada, daquelas que você me perguntou. Aí o que ela fez? Através de uma transformação que ela teve na vida dela, teve um problema, porque o pai dela teve um problema financeiro lá com o banco, e ela teve que defender o pai dela junto ao banco, e como o propósito foi defender outras pessoas também, ela como advogada, ela decidiu, cara, vou investir nessa área. E por propósito, ela começou a crescer muito, e ela educa o mercado a ponto que o STJ já chamou ela para poder ser tese, para poder ser pauta de reuniões lá dentro. Então, o que acontece? Hoje ela é uma referência na área do direito bancário. O que a Unifest fez? Ajudou ela a modelar o produto dela, que é expert em direito bancário, para virar uma formação validada e reconhecida pelo MEC, educacionalmente falando. Ela simplesmente levou o produto, aumentou o valor dela, não estou falando de preço, valor agregado, passou a faturar mais, passou a ser mais reconhecida, foi transformada
E depois de um ano que ela já tinha já o produto educacional rodando, aí o que aconteceu? A Unifest se junta com ela e cria a primeira pós-graduação em estratégia, em direito bancário, né? É uma pós-graduação que, de fato, está focado... É uma dupla certificação, na verdade é um MBA e pós-graduação. Mas é um projeto, Regis, só para trazer números, ainda sem falar muito de negócio, que é um projeto, olha só que interessante, no ano anterior, acho que ela tinha faturado perto de R$1 milhão com o ecossistema inteiro. No ano seguinte, ela já tinha lançamentos que passavam de R$1 milhão, por causa da transformação que aconteceu por ela ter trazido o projeto dela para esse escopo educacional. Só que a primeira pós-graduação dela, a primeira turma, ela faturou quase R$2 milhões numa primeira turma, onde ela entrega o conteúdo e a Unifest cuida de todo o resto para ela. Então, cara, nós fizemos todo um trabalho com ela e hoje... existe todo um cronograma para os próximos 5 anos, existe um objetivo. Cara, quantos profissionais na área da educação, na área do direito bancário nós queremos no mercado? Então, existe um contexto empresarial por trás. Então, em resumo, aquilo que você me perguntou, só para deixar claro, a Unifest, ela de fato, ela ajuda empresas e experts a construírem projetos educacionais, se tornando assim empresários da educação. Animal. Basicamente é isso. Perfeito. E a vantagem é que esse empresário da educação continua fazendo aquilo que é core dele, sim, continua com audiência, com conteúdo, aquilo que trouxe ele para o digital. E na Unifest a gente cuida de todo esse back, como você falou, né? Ou seja, o que precisa para essas engrenagens da operação acadêmica funcionar, né? Aí só uma curiosidade, Fran, qual que é o ticket médio que normalmente a galera pratica numa pós? Numa pós, imagine que ele faz um lançamento de um produto de R$2, R$3 mil. R$10 mil. Aí ele transforma isso em R$10 mil. Na verdade, a gente tem produtos que ele vendia por R$700, R$800, por exemplo, e a gente conseguiu modelar e esse produto virou um produto de R$10 mil em média, legal, né? A gente tem produtos hoje que rondam a casa de 18 mil. Aliás, a gente está lançando uma pós agora na área de gestão médica e clínica, gestão de clínica e médica, ou seja, uma pós-graduação de marketing, vendas e gestão para médicos, e essa pós-graduação especificamente é na ordem de R$30 mil. Que legal, cara. Caramba. Estamos lançando também uma pós-graduação em gestão de negócios na área de pós-graduação em MBA em negócios jurídicos, gestão, marketing e vendas para advogado. Também é na ordem de R$20 mil. Né? Legal. Aí, cara, entrando aqui já no próximo assunto, que tem a ver com esse gancho que você puxou. Por quê? Para a pessoa ter um produto de R$1.000 que eleva o seu preço para 30 mil, a percepção de valor, né, e a entrega tem que ser condizente com 30 mil. Com certeza. Né? Aí a gente entra aqui no nosso pilar de entrega. A gente falou muito sobre a venda, sobre o modelo de negócio. Mas para entregar um MBA, esse empresário da educação ele também tem que ter uma cultura diferente de entrega, de experiência e sucesso do cliente, diferente do que normalmente a galera pratica nos lançamentos tradicionais, né? Fala um pouco sobre essa parte de experiências, características de um MBA, que é na entrega que você justifica esse aumento aí de valor. R$1.000 para 30 mil reais no preço de um produto, né? Sim. Principalmente na entrega. Eu tenho observado, Regis, que alguns colegas no mercado que estão querendo entrar nesse mercado de pós-graduação ainda não se atentaram para essa questão. Como a gente já passou, a gente já teve dor nessa área da entrega, e aí é um problema, tá? Porque olha só, 3 pontos: clarificar, estabelecer e escalar. Então você primeiro tem que clarificar o projeto, depois tem que estabelecer, que é vender, e não tem como. Se você não cuidar do cliente, você não consegue escalar. Por quê? Porque se você escalar, você vai ter muito problema. E aí, tem alguns colegas, inclusive empresas de educação digital também, que já estão entrando nessa área da pós, mas ainda não se atentaram na entrega porque ainda não chegou nesse tempo. Como a Unifest ela já tem mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, é uma startup, mas nós temos 2 anos e meio, nós já temos aí turmas que já finalizaram, assim, sei lá, umas 10 turmas que já finalizaram e, tecnicamente falando, a gente já passou por toda a entrega. E a gente viu claramente que, se não tiver qualidade, o churn é muito alto. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Churn é evasão de clientes, né? Exatamente. Cancelamento é uma recorrência, né? Uma assinatura. Sim, exatamente. Só que é o seguinte, essa entrega, apesar de ela tem que ter valor, ela também não é complicada, ela é simples. Boa. Por quê?
Por que ela é simples? Cara, o que você vai fazer? Você vai fazer igual você faz com qualquer projeto que você vai lançar. Você tem que dar atenção àquela pessoa. É um cliente, cara. Pô, você sabe que o cara vai ficar 18 meses com você. Se você tivesse o cara vindo todos os dias, imagina você tem, sei lá, uma padaria. Você sabe que o cara vai vir todo dia na tua padaria comprar pão por 18 meses. O que você vai fazer? Você vai entregar um pão de qualidade. Uhum. Então, o que acontece? O infoprodutor, né, a maioria dele, né, o infoprodutor que não tem essa consciência, ele venderia o pão num dia e, cara, no dia seguinte ele não quer saber o pão que tá vendendo. No dia seguinte ele espera um novo cliente vir. Só que, cara, você tem que cuidar desse cliente, porque o cliente pagou caro por esse pão. Tecnicamente falando, é um cliente de alto ticket, de alto valor. Então, o que você vai fazer? Você vai cuidar desse cliente. Então, você vai ter que fazer um bom onboarding, você tem que dar um material didático bom para ele, você tem que ter uma qualidade nas aulas, você tem que ter um atendimento, você tem que ter uma tutoria. Então, eu vou repetir. É simples, existe um processo para isso, né? Você tem que ter todo um contexto de evolução de jornada de aprendizagem. Por quê? Porque o camarada ele vai querer aprender, porque ele vai virar especialista. Só que detalhe, aí você é muito difícil e tal, não, mas tem vantagens por trás. Por exemplo, numa pós-graduação, você deve, todos os nossos clientes recebem pacotes dos contratos. Então, por exemplo, você fecha um contrato com o aluno. Então, o aluno, quando compra uma pós-graduação, cara, tem churn, que é evasão? Tem, claro, óbvio. Cancelamento tem. Só que assim, cara, cancelamento tem multa, já é mais difícil, o cara pensa 2 vezes em ir embora. Então, a retenção aumenta. Então, tem algumas vantagens. Perfeito. Então, essa experiência que você traz para o cliente, você está dizendo assim para o cliente, aluno, eu vou cuidar de você. Perfeito. Você continua com a gente, eu cuidando de você, e é aquela história, né, cara? Cada, sei lá, 100, 200, 300 alunos que você coloca no mercado, cara, isso pode vir milhares de alunos, porque um aluno bem cuidado, ele vai indicar outro amigo, vai indicar um irmão, vai indicar... E ele, cara, vai se tornar o quê? Um profissional. Então, cara, quem é que não quer se formar numa instituição que amanhã ele vai poder reconhecer e dizer, cara, eu sou bom porque eu aprendi, nesse caso a instituição está ligada ao expert, né? Eu aprendi com fulano, com Beltrano, que me ensinou e eu de fato me formei. Por quê? Porque tecnicamente eu aprendi os pilares que eu tinha que aprender. Então a entrega ela tem que ser, de fato, muito orquestrada. É o que a gente chama de long time value, ou seja, da vida àquela carteira de cliente. Tem que ter LTV programado, né? Muito bom. Faz total sentido, isso serve para qualquer modelo de negócio, mas quando a gente entra nesse modelo acadêmico, pela característica, né, a recorrência, esse tipo de coisa, isso faz ainda mais necessário, né, Fran? Sim. Cara, agora pra gente entrar no último tema aqui, antes da gente encerrar, cara, eu quero puxar um gancho que você começou falando aí da sua história e tem tudo a ver com esse momento, que você disse que antes de ter chegado aqui na Eduz e falado sobre a oportunidade acadêmica Unifest, você empreendeu em Portugal. Sim. Né? E a gente sabe que no marketing digital existe muito dessa demanda de preciso internacionalizar, preciso ir para outros países e tudo mais. E na minha experiência, eu estou aqui na Eduz há 7 anos, né? E eu já estou nesse mercado lidando com marketing digital já tem 12 anos. Desde o início da minha carreira, com menos de 18 anos, já estava observando essas coisas digital e trabalhando em empresas com isso. Eu vejo que nem sempre é uma verdade que você tem que internacionalizar, porque é a única alternativa que tem de expandir. Perfeito. Inclusive, quando a gente traz a ideia de um modelo acadêmico dentro do negócio digital, é uma forma de expansão de negócio. Sim. Né? Ou seja, quem quer fazer uma internacionalização, muitas vezes está querendo dizer assim, cara, preciso crescer mais. Sim. Ele usa a internacionalização como meio para abrir mercado, para expandir e conseguir mais mercado. Só que você teve uma experiência que não é tão simples assim, né, cara? Na prática, não é só abrir um link de checkout lá em Portugal, nos Estados Unidos, em sei lá onde, e sair vendendo igual a gente faz aqui no Brasil, né? Então, assim, só pra gente fechar essa parte, cara, na prática, fala um pouquinho sobre essa experiência e por que talvez a nossa audiência tem que buscar oportunidades de expansão dentro da própria base, Sim. do próprio mercado, do próprio país, assim como o MBA, pós-graduação pode ser uma oportunidade de expansão. Sim. Até antes de pensar em ir para fora, né? Comenta um pouco sobre isso. Cara, muito interessante essa sua pergunta que você fez, ô Regis.
Quando eu fui morar em Portugal, eu não fui para lá, a maioria das pessoas que vão para fora do país, a maioria ou vão para empreender, para começar uma nova vida, ou sei lá, buscar uma oportunidade de trabalho. Eu não, cara, eu fui de férias, né, para a Europa e na volta, pisei lá em Portugal, fiquei 4 dias lá, falei para minha esposa, cara, vamos morar aqui. Ele ficou brincando e tal, no final, cara, uma semana depois a gente tava morando lá. Caraca. E ficamos. E aí, cara, a gente foi buscar o quê? Cara, eu sou empreendedor, vou empreender, né? E começamos a nossa jornada lá, cara. O que eu descobri? Eu descobri algumas coisas muito interessantes, né? Que só na prática você vai entender e vai descobrir. Primeiro, a maioria dos empresários estrangeiros bem-sucedidos lá, quem toca os seus negócios são os nativos. Mas como assim, Francisco? É verdade. Cara, cultura diferente, cara, não adianta, cara. Você tem que andar na cultura deles. Cara, quantos anos, cara? Demorou, sei lá, 2, 3 anos para me entender como que funcionava a cabeça do europeu, do português, cara. Demora. Claro, eu poderia ter lido um livro, poderia ter, sei lá, ter recebido um treinamento. Isso que eu tô falando aqui economizaria na minha vida, cara, talvez centenas de milhares de euros que eu gastei à toa. Só que é o seguinte, cara, cultura diferente significa negócio diferente. Então, não adianta eu estar no Brasil vendendo um produto e eu querer vender, sei lá, para 10 países, cada país vai ter que ter um produto diferente, cara. Ó, lá na Europa, eu fui num país, teve um dia lá que eu olhei, cara, a mesma marca da Kibon. Kibon, aquele sorvete aqui, Kibon sorvete. Cara, lá era outra marca totalmente diferente, era a mesma empresa, mas vendendo diferente, de forma diferente. Tem uma marca lá, lá em Portugal, chamada Bimbi, e aqui no Brasil chama Thermomix. Ah, mas é porque o nome é diferente, já tá... Não, cara, é porque a comunicação é diferente, a forma de vender é diferente, cultura é diferente. Então, primeira coisa, engana-se que se você tem um produto aqui no Brasil, se você simplesmente abrir um checkout fora, você vai começar a vender, você vai vender, cara, mas você vai ter N situações para você resolver. Agora, se você quer internacionalizar e você já é grande, tudo bem. Aí você quer criar uma empresa lá no país, você quer botar alguém de lá para tocar, para vender, com a comunicação deles, com a cultura deles, com a entrega deles, aí é top. Só que é o seguinte, cara, o desafio e a estrutura que você vai ter, principalmente mental, para criar isso à distância, cara, não compensa o esforço. Sabe por quê, Regis? Vamos falar de Portugal rapidamente. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. E aí, cara, 7 milhões são velhos, 1 milhão são crianças, 1 milhão estão desempregados e 1 milhão é turista. Sobra 1 milhão. Caraca. Economicamente ativo. Cara, você tá dentro de Sorocaba, cara. É melhor você vender para Sorocaba, cara. 1 milhão de pessoas. Por que eu vou para Portugal? Então, cara, você tá num país abundante, cara. São 220 milhões de pessoas. Cara, eu conheço brasileiro que está em Portugal, que não vende produto para Portugal, mas vende para o Brasil, porque o cara é brasileiro, só quer morar lá, né? Ele só quer morar lá. Você quer ir para Portugal, cara? Vai tomar vinho, cara, vai comer bacalhau. Mas, cara, eu tô falando de Portugal. Ah, não, mas, cara, não é assim. Cara, se for para Espanha, o país é maior. Sim, aí você tem que aprender outra língua, outra cultura. Cara, cada país vai ter um momento diferente. Então, você quer internacionalizar? Top. Você já é grande no Brasil? Não, não sou. Então, cara, fica grande no Brasil, velho. O que é grande no Brasil? Cara, fatura 100 milha no Brasil por ano. Fatura 500 milhões por ano. Pô, o Flávio Augusto, cara. O cara tá 32 anos no mercado da educação, fatura 500 milhões no Brasil. Não tem empresa da educação fora, cara. É tudo no Brasil. Por que eu vou fazer lá fora? Cara, eu tenho no Brasil, cara, dezenas de milhões de pessoas desempregadas, precisando de uma profissão, precisando trabalhar. Inventa uma profissão, cara, vai pro mercado. Se você não sabe fazer nada, cara, contrata alguém que faz. Isso vale para quem quer empreender e não tem profissão. Se você tem cabeça empreendedora, contrata quem é especialista. Eu conheço, eu tenho um amigo meu que tem uma plataforma, cara, o cara fatura 50 milhões por ano. Cara, o cara simplesmente tá na área da saúde mental. E o cara, não é médico, não é terapeuta, não é nada. Ele entendeu que o negócio da saúde mental estava explodindo, criou uma plataforma e está vendendo infoproduto, está vendendo curso, está vendendo pós-graduação. Por quê? Porque ele entendeu o jogo. E aí ele tem, trabalhando com ele, para ele, né? E em parceria com ele, vários médicos, vários psicólogos, vários profissionais da área da saúde que são especialistas e ele está vendendo. Então, cara, não tem desculpa, cara. O Brasil, em resumo, é um país abundante. E terceiro, Regis, vou falar aqui um negócio. Matemática é matemática, cara. Você está vendendo infoproduto, seu maior ticket, sei lá, é R$2.000, R$1.500. Cara, se você lançar um projeto de pós-graduação, você vai ter um produto, cara, uma esteira de produto, cara, que por ano você pode faturar
de 7 a 8 dígitos muito rapidamente. Então, você quer virar Black, você quer virar Golden, você quer virar Sansei muito rápido, cara, faz o caminho que a Infomoney fez, cara. Faz o caminho que os grandes players estão fazendo, o Grupo Primo. Quantos grupos não estão criando o ecossistema da educação e fazendo isso aí? Ou seja, você não precisa sair na tua rede. Às vezes você já tem 30 mil alunos, 20 mil alunos, cara. Vai vender produto de especialização para esses caras. Inventa, inova, mas não morre com o ativo que você tem na mão. Aí o cara tem ouro na mão, cara. Aí vai olhar para a grama do vizinho porque é mais verde. Perfeito. Vai tomar vinho em Portugal, cara, vai comer bacalhau, né? Muito bom, cara. Muito bom. Achei isso animal. E essa é a percepção que a gente tem aqui na Eduz mesmo, né? A gente tem todos os recursos aqui de venda internacional e tudo mais. Só que a gente entende que é muito menos sobre olhar a grama do vizinho mesmo e muito mais sobre buscar crescimento de dentro para fora, né? Sim. Muitas vezes o crescimento não tá de fora para dentro, tá de dentro para fora. A gente falou coisas aqui como você fazer poucas mudanças na estrutura do seu negócio, do seu produto, você já pode tirar um ticket de R$1.000 para R$30.000. Isso não é expandir, isso é expandir, pô. Sim. Isso é expandir. Cuidar do cliente é expandir, porque ele vai comprar de novo. Mas a gente às vezes fica limitado nessa história de, cara, eu preciso só fazer lançamento do mesmo jeito. Ah, meu mercado ficou pequeno, mas então preciso abrir para outros mercados porque eu vou ter mais gente, né? Sim. Às vezes você não cresce abrindo mais gente, mas você cresce pegando aqueles mesmos clientes e gerando mais valor, né, ao longo do tempo, que é o LTV que você falou. Então matou a pau, cara. Peguei esse gancho aí que eu falei, pô, esse cara tem propriedade, que foi lá para Portugal descobrir isso e trazer para cá, entendeu? Não precisa, você não precisa, economiza tempo e dinheiro, viu? É isso aí. Cara, muito bom esse papo, hein, Frank? O que você achou, cara? Que mensagem que você tem aqui para trazer pra galera? E fala também como a gente pode encontrar a Unifest, redes sociais, as suas próprias redes, né? A gente vai colocar todos os dados aqui da Unifest também para vocês conectarem. Mas fala aí pra galera também e dá uma mensagem final. Legal. Olha, Regis, eu tô muito, muito, muito animado não com o que está acontecendo, mas com o que vai acontecer. Porque o que eu sinto? Eu sinto que o mercado está amadurecendo, eu sinto que cada dia mais a profissionalização ela tá sendo mais, não só necessária, mas valorizada, né? Hoje, grandes players no mercado já estão tendo a consciência, de fato, de profissionalizar o mercado e trazer principalmente para o mercado consumidor final, né? Essa ideia, vamos dizer assim, o contexto de que esse novo momento vai chegar e está chegando já, né? Porque qual que era o meu grande medo? Do mercado digital virar um mercado qualquer aí, ou seja, já saiu, quantas reportagens não já saiu no Fantástico, em outras coisas de golpes, que pessoas vendem coisas pela internet. Cara, não, aqui as pessoas elas querem empreender, e, cara, tem um negócio, nós não estamos falando de vender curso, cara, você pode vender curso, tá tudo bem, cara. Eu acho que nós estamos numa plataforma hoje que tem dezenas de milhares de empresários, de empreendedores, infoprodutores, que esses caras, eles estão começando o negócio e eles estão performando, mas, cara, pode ser a grande massa empresarial do Brasil da educação no futuro, cara. Então, cara, tá tudo bem você começar... Pô, eu tenho amigos meus que, cara, sei lá, 3 meses atrás não vendia nada, hoje vende uma mentoria, o cara mudou de vida vendendo mentoria. Cara, top, eu acho que, cara, é isso, é transformação. Cara, começa a crescer, cria uma mentoria, daqui a pouco cria produtos, cria infoprodutos, cara, cria produtos físicos, por que não, cara? Vende livro, cara, vai trazer transformação. E aí, por que não? Cria, de fato, uma pós-graduação, a gente vai te apoiar, você pode entrar em contato com a gente tem vários modelos aí, né? Tem aí o Unifest BR, você pode entrar em contato com a gente. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, cara, existe uma jornada, né? Virtualmente eu vou desenhar rapidamente aqui para todo mundo ter ciência. Eu vou olhar para cá, né? Imagina que do lado de cá você tem muita escala, produtos de muita escala, nem é produto, comunicação de muita escala, mas tem pouco valor, tá? Então você tem aqui um funil e esse funil ele faz isso aqui, ó. E aqui no final, no meio, você tem aqui educação profissional, tá? Então você tem um funil, você tem muitos produtos de muita escala, mas pouco valor. E aqui você traz pessoas para um valor aqui profissional. Quando você coloca essa pessoa no LTV, aí você tem o outro lado do funil, que é o funil de valor. E aqui você pode transformar mentorias, mastermind, consultorias, negócio. Então você imagina que você tem aqui um X, ó, funil, e o outro lado do funil. Então no meio está a educação profissional e do outro lado está
a educação de mais valor, de menos escala. Onde é que eu quero chegar? Isso é um ecossistema de produto perfeito. Porque, de um lado, você está criando transformação, está atraindo pessoas, aqui você está profissionalizando, dando LTV, e ali você está trazendo o contexto de mentorias. Por que eu estou desenhando virtualmente isso aqui? Porque isso aqui é uma jornada. Eu poderia dizer que com meses você pode criar isso aqui, ou com anos. Mas, cara, é uma jornada empreendedora, empresarial, linda. Muito, muito, muito linda. Cara, eu conheço várias pessoas, Regis, que começaram do zero, assim, nos últimos 2, 3 anos, já são blacks. Alguns, inclusive, já faturam mais de 10 milhões, mais de 8 dígitos, mas principalmente por um motivo. Eles começaram da forma correta. Eles modelaram seu negócio, eles profissionalizaram. Então, você que já tem produto, cara, profissionaliza o negócio. Olha para o negócio daqui 5 anos, 10 anos. Então, eu queria dizer para vocês que vocês olhem para o futuro, mas comecem a transformar no presente. Basicamente, essa é a minha mensagem, tá? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Baita aula aqui que o Francelino trouxe. Isso aqui é na prática mesmo, cara. Ele falou sobre faculdade, né? Que a faculdade hoje em dia tem muito a ver com a transformação prática e não só aquilo que se ensina sem você ter vivido, né? Sim. E você é um desses caras que já empreende há muito tempo e pode dar aula disso, né? Tem que abrir a sua pós disso aí também, né? Opa, lá na frente nós vamos chegar lá. Eu não consegui estudar com um professor que de fato nunca teve um negócio, né? Mas muito é isso. Muito bom, cara. Fiquei muito feliz aqui com esse papo. E, pessoal, não se esqueça aqui de se inscrever em nosso canal, que todas as semanas a gente tem episódios aqui do Eduzcast com os nossos parceiros, clientes, amigos aqui da Eduz. A gente se vê no próximo e não esquece do Seven, hein? Como eu falei, primeiro lote já tá chegando ao final. A gente se encontra lá. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.